Olá, e eu estou de volta aqui com a aula número 4, o elefante da nossa Arca de Noé. E nessa aula você vai ter que prestar bem atenção na hora que eu for explicar sobre como se faz a tromba. É o único momento que vai te exigir muita atenção. Os materiais e a receita vão estar aqui na descrição. Vamos começar? Iniciamos então com um anel mágico e dentro dele 7 pontos baixos. Essa é a nossa primeira carreira. Fechamos então o anel mágico e iremos para a segunda carreira. Nós vamos fazer agora aumento em todos os pontos bases e iremos terminar essa segunda carreira com 14 pontos baixos. Vamos agora para a nossa terceira carreira. Nela, nós vamos intercalar um aumento e um ponto sem aumento. Então, nós vamos terminar essa terceira carreira com 21 pontos. Eu vou repetir novamente. A gente intercala, então, um aumento com um ponto baixo, tá? Então, a gente, num ponto base lá embaixo, a gente pega e faz um aumento nele. No próximo, a gente não faz aumento. E assim, a gente vai até terminar essa carreira. Ela termina, então, com 21 pontos. Então, terminamos aqui a nossa terceira carreira, temos que chegar aqui com 21 pontos. Vamos iniciar agora a quarta carreira. Nela, a gente vai intercalar, então, um aumento com 2 pontos. E vamos chegar no final com 28 pontos no total. Vou repetir novamente. A gente vai intercalar aqui um aumento com 2 pontos.
Então, agora, a gente vai fazer 3 carreiras sem nenhum aumento. Só vamos subir, então, mais 3 carreiras, totalizando em 7 carreiras, tá? Mas a partir de agora, a gente vai fazer mais 3 sem fazer aumento, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou acelerar aqui. Então, aqui eu já acelerei, ó, já voltei aqui com as minhas 3 carreiras a mais, totalizando aqui, então, em 7 carreiras, tá? Aqui eu tenho 7 carreiras no total. Agora, prestem bem atenção que eu vou começar a fazer a tromba, tá? A gente vai agora começar, ó, fazendo 5 correntinhas. Vamos pular 5 pontos aqui, ó, na base. 5 pontos na base a gente pula. Bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai pegar ali no sexto. No sexto ponto baixo, a gente pega e faz um ponto baixo. E aí, a gente vai agora, olha aqui, 5 pontinhos e no sexto é que eu peguei, tá? Então, pulei 5 pontos, peguei no sexto ponto base ali e fiz um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 23 pontos baixos. Então, eu já tinha feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Foi aqui que eu iniciei minha carreira. Lembra? Iniciei com a correntinha já. Agora, dentro dessa correntinha, eu vou fazer 5 pontos baixos. Olha, eu vou pegando os pontinhos da correntinha, tá? 2, 3. Opa. 3, 4 e 5. A partir de agora, eu faço mais 23 pontos baixos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4. Olha como tá ficando. Eu vou colocar aqui, então, que é onde eu iniciei a carreira. Quando eu, então, chegar nele, ó. Então, essa carreira aqui, que a gente começou já fazendo os pontinhos em cima da correntinha, ela foi a minha 9ª carreira, tá? Então, a gente vai terminar aqui os pontinhos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, aqui a gente terminou a nossa 9ª carreira. Agora, a 10ª carreira, a gente vai fazer 28 pontos baixos aqui, porque nós temos 28 pontos bases aqui nesse círculo. Então, a gente não vai fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. A gente só vai fazer ponto sobre ponto, que são os 28 pontos base que nós temos aqui, que vão ser os nossos 28 pontos baixos que a gente vai
terminar essa 10ª carreira. Eu vou acelerar aqui. Agora, a nossa 11ª carreira, nós vamos intercalar um ponto baixo com uma diminuição. No final, temos que ter 19 pontos baixos. Então, mais uma vez, nessa nossa 11ª carreira, a gente vai fazer diminuições, intercalando, então, um ponto baixo com uma diminuição, chegando ao final com 19 pontos baixos, tá? Esse é a nossa 11ª carreira. Então, nós chegamos aqui com 19 pontos baixos e vamos começar a 12ª carreira. Nós vamos, então, fazer as diminuições. Nós vamos fazer aqui 9 diminuições e, por último, um ponto baixo. Então, eu já começo aqui fazendo a minha diminuição. Vou fazer 9 diminuições consecutivas. E o último pontinho é um ponto baixo. Nós, então, terminamos essa carreira, 12ª carreira, com 10 pontos baixos. Chegamos aqui, então, com 10 pontos baixos nessa 12ª carreira. Vamos para a 13ª carreira. Essa 13ª carreira é uma carreira sem fazer nenhuma diminuição e nenhum aumento. É uma carreira, são apenas ponto sobre ponto, tá bom? Essa carreirinha aqui, eu costumo chamar como sendo o pescoço do bichinho. Então, vamos fazer. Agora, nós iniciaremos o corpo. A parte do corpo, então, nós vamos fazer aqui a primeira carreirinha. Aqui eu zero tudo, eu coloco agora como sendo a minha primeira carreira essa. Então, essa minha primeira carreira aqui, eu vou fazer 10 aumentos. Ou seja, vou fazer aumento em todos os pontos bases. Eu vou totalizar 20 pontos ao final dessa minha primeira carreira.
Agora, nós vamos subir mais 5 carreiras, sem fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. São 5 carreirinhas, né? Com os nossos 20 pontinhos aqui em cada carreira, tá? Então, nós vamos totalizar aqui 6 carreiras, contando com essa que a gente acabou de fazer aqui, com mais as 5, nós vamos então ter 6 carreiras. Vou demonstrar mais um pouquinho aqui a vocês. Porém, aqui não tem segredo, só subam então aqui mais 5 carreirinhas e aí já está prontinha essa parte aqui. Eu vou já voltar com ela prontinha para começarmos a fazer então a tromba. Então, aqui eu gosto de já fazer a tromba antes de começarmos as perninhas, tá? Olha, já temos 6 pontinhos aqui do corpinho e aqui essa abertura é onde a gente vai fazer a tromba. Então, a gente vai pegar aqui, olha, esse pontinho aqui, vou mostrar bem pra vocês. É aqui, ó, bem do inicinho, a gente conta 5 pontinhos aqui, tá vendo? 1, 2, 3. Aqui no terceiro ponto, aqui, ó, bem no meinho, a gente pega esse pontinho aqui. Vamos iniciar por aqui. Então, iniciamos aqui com o nosso fio. E a gente vai fazer, então, os pontinhos nesses pontos bases aqui da nossa correntinha. Essa nossa primeira carreira aqui são 10 pontos, porque eram 5 pontos que a gente tinha na correntinha, lembra? E os 5 pontos que a gente havia pulado lá para colocar a correntinha. Então, aqui é só a gente circular. No total são 10 pontinhos. Só para você não se perder aí, tá? No final você conta, se tiver 10 pontos, tá tudo certinho. Vou fazer agora o último pontinho, o 10º ponto, para iniciarmos então a segunda carreira aqui da tromba. Então, agora, olha, temos que fazer aqui 2 pontinhos baixos. 1, 2. Agora, eu vou fazer uma diminuição aqui nesse cantinho. Vejam só, eu dei um zoom aqui para vocês verem bem onde que é. Bem aqui nesse cantinho, então, eu faço uma diminuição. Vou fazer mais 2 pontos aqui sem uma diminuição, ó. 1, 2. E agora, eu vou fazer mais uma diminuição aqui no outro cantinho aqui. Olha. E agora, eu vou acabar essa minha carreira com mais 2 pontinhos. Eu vou fazer aqui, ó. 1, 2. Então, aqui eu finalizei aqui a segunda carreira. Eu vou fazer só mais 2 carreiras circulares aqui, sem diminuir nada, sem aumentar nada. Acabamos. Vamos, então, fazer mais 2 carreiras, só circulando aqui. E quem quiser colocar o marcador, coloque. Eu consigo fazer de olho, eu consigo saber onde foi que eu comecei. Se você não consegue, então é melhor você colocar o marcador logo que você fechou ali a segunda carreira, tá? Então, eu faço mais 2 carreirinhas aqui e já fecho aqui.
Vejam como ficou. Agora eu vou fechar aqui a pontinha. Então, eu coloco uma agulha de costura aqui na pontinha do meu fio e vou pegando, ó, pego só os de fora. Pego os de fora, as argolinhas de fora de cada ponto, circulo, pego todos, né, circulando aqui. E quando terminar de pegar todos, eu apenas puxo o fio que já vai fechar, fica fechadinho, escondo esse fio lá dentro. Vamos então continuar com o corpinho. Aqui eu já vou começar a colocar o enchimento lá na cabeça, levo bem lá, encho bem esse corpinho aqui, pra gente iniciar aqui as perninhas, tá? Então, vamos fazer aqui o enchimento primeiramente da cabeça e depois a gente deixa um pouquinho aqui no corpinho. Agora aqui, olha, já coloquei então o enchimento na cabeça. Antes de eu colocar no corpinho, eu vou agora dividir aqui para fazer as pernas. Dessa maneira, olha, tento centralizar bem e vou contar 10 pontinhos para um lado e 10 pontinhos para o outro e vou marcar. Olha, eu vou marcar já aqui, onde vai ser o início de uma perninha. Conto aqui os 10 pontinhos, olha, conto aqui, 10 aqui. Aí, aqui deram uns 10 pontinhos, eu marco aqui também para mim não me perder. Porque eu primeiro vou trabalhar um lado e depois o outro. De um lado tem 10 pontos, do outro também, tá? Porque nós temos 20 pontos no total, então eu separei 10 de um lado, 10 pro outro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou circular aqui as perninhas, sem fazer nenhum aumento, sem fazer nenhuma diminuições. Eu vou apenas circular aqui os meus 10 pontinhos em 4 carreirinhas. Então, eu vou subir somente 4 carreiras. E aí, a perninha já vai estar pronta. A perninha pronta, a gente já começa a fazer também o enchimento dela, mais um pouquinho do corpinho para fazermos a outra. Olha, aqui eu já estou com ela pronta. Eu vou agora fazer mais um enchimento. E no que eu fizer o enchimento, eu vou fechar essa perninha aqui. E aí, a gente faz a outra perninha da mesma forma. Vou demonstrar aqui como que eu faço o enchimento. Então, qualquer coisa que vocês consigam empurrar esse enchimento, que vocês tiverem aí, ponta de uma tesoura, a própria agulha de crochê, se vocês tiverem um enchidor de boneca, qualquer coisinha que vocês tiverem aí, olha, dá pra colocar pra dentro essa fibra aqui, para deixar ele bem, eu gosto dele bem durinho, tá? Quanto mais fibra a gente coloca, mais ele fica durinho. E aí, eu fecho do mesmo jeito que a gente acabou de fechar a tromba, eu fecho aqui embaixo, ó, o pezinho dele. Pegando todas as argolinhas e quando chegar na última, eu puxo o fio e ele vai fechar tudo. Agora, da mesma forma, vou subir 4 carreirinhas na outra perninha. Eu subo as 4 carreiras e fecho do mesmo jeito. Só que antes de fechar, eu faço então o enchimento dessa outra perninha e fecho. E depois eu dou uma prega aqui nesse buraquinho que fica entre uma perninha e outra, eu dou uma preguinha. Então, aqui, olha, já terminei. Vou colocar o enchimento. Se eu ver que na barriguinha ficou com um pouco enchimento, é nesse momento que eu coloco mais. E vou fechar da mesma forma. Fechando aqui, eu dou um pontinho, caso fique entre uma perna e outra, aquela aberturinha que ficou ali, a gente dá só um pontinho que já vai fechar. Aqui eu já estou com os 2 bracinhos prontos. Os bracinhos, eles não tem nenhum segredo. Eu começo com anel mágico, coloco 5 pontos. Aí, na minha segunda carreira, eu faço aumento em todos os pontos, eu fico com 10 pontos e subo mais 6 carreiras, eu totalizando 8 carreiras aqui. Coloco um pouco de enchimento, daí depois eu fecho em cima com pontos baixíssimos. Olha, vejam só, eu pego dos 2 lados, né? O pontinho que tá lá na frente e o pontinho atrás. Então, eu fecho, ó, fazendo pontos baixíssimos até o final. Lembrando, então, que é o anel mágico, 5 pontinhos. A segunda carreira eu faço aumento em todos os pontos, fico com 10 pontos e faço mais 6 carreiras. Eu totalizo, então, aí 8 carreirinhas. 8 carreiras, tá pronto o meu braço e coloco o enchimento e fecho assim, dessa maneira.
Para as orelhas, então, a gente vai precisar de fazer 2 na cor rosa e 2 na cor azul. Eu falo 2 igualzinho, eu vou fazer agora, olha. Então, o anel mágico, a gente vai fazer 8 pontos baixos dentro desse anel. E aí, assim, então, essa primeira carreira, 8 pontinhos a gente vai fazer. Então, não esqueça, temos que fazer, então, 2 vezes no rosa e 2 vezes no azul. Igualzinho a esse passo a passo que eu tô dando aqui, olha. Então, primeira carreira, nós vamos ter 8 pontos baixos. Eu vou fechar aqui o anel e sem fechar aqui, olha, eu vou virar, olha, virei e vou começar pegando por cima dele aqui, olha, eu faço uma correntinha antes e vou pegar aqui meu primeiro pontinho. Então, eu tinha 8 pontos, eu vou ter que fazer aumento em todos os meus pontinhos aqui, eu vou ter que finalizar com 16 pontos baixos aqui em cima, tá? Porque eu tô fazendo aumento em todos os pontos. Se eu tinha 8 pontinhos, eu tenho que terminar com 16. Agora, nessa terceira carreira aqui, olha, eu vou virar novamente o trabalho. Eu viro e trabalho esses 16 pontos bases aqui. Só vou fazendo ponto sobre ponto aqui. Vou terminar também com 16 pontos aqui essa terceira carreira. Terminei, eu corto aqui o fio, puxo bem os fiozinhos aqui. E vou juntar agora, olha, eu já tenho a outra parte igualzinha feita e vou juntar uma na outra. Eu coloco, então, o lado da frente do rosa com o lado do avesso dele virado pro lado de frente do azul, ou melhor, a cor do corpinho, né? E aqui, olha, eu vou pegando os dois juntos. Eu pego os dois juntos, então, eu faço uma correntinha e já vou pegando, ó. Pego o primeiro pontinho daqui e o outro pontinho de lá do outra cor, e vou vindo. Ah, lembrando que a cor que eu trabalho, então, nessa hora, é a cor do corpinho, né? Aqui, no caso, como eu fiz desse azul aqui, o corpinho, então, pra ficar só a parte de dentro da orelha rosa. Então, eu venho trabalhando aqui, olha, ponto com pontinho, ó, ponto, olha, bem juntinhos aqui, tá? Esses pontinhos aqui, sem fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição, é ponto sobre ponto, até o final. Chegando aqui, olha, no final, eu pego aqui por dentro, ó, tá vendo? Como se fosse um Vzinho que formou aqui. Então, eu pego as duas partezinhas aqui, olha, eu tento ver um jeitinho de enfiar a agulha aqui em algum lugar. Olha, consigo colocar aqui e começo a fazer, ó, um ponto baixíssimo aqui. Mesma coisa ali, olha, eu tento colocar em algum lugarzinho ali, até chegar aqui, ó, no início. Chegando aqui no início, eu vou dar uma volta inteira aqui em cima, com pontos baixíssimos, somente para fazer aqui um acabamento. E aí, quando chegar ali no finalzinho, eu corto o fio. Eu terminando aqui, então, essa volta aqui com pontos baixíssimos, olha, já tô aqui com ele pronto. E é somente para dar um acabamento mesmo.
E terminando aqui, faça a mesma coisa para outra orelha. E nesse caso aqui, eu vou pregar com a agulha mesmo aqui, com agulha e fio. Mas se você quiser colar, não tem problema, cola quente também. Aqui, então, eu vou somente demonstrar para vocês aí como que eu preguei. Já preguei os dois, aí agora eu vou só dar um pinguinho de cola em cima e embaixo, ó, um pinguinho só, nas duas pontas. E vou, olha, pressionar aqui como se ela fosse fechar. Eu pressiono, tá? Com um movimento de pinça. Olha, eu pinço então aqui pra cola secar e só dar uma fechadinha assim na orelha, só pra dar um charme, vamos dizer. E agora a gente coloca os olhos, eu coloco bem do ladinho da tromba, que é como está no nosso modelo lá, que a inteligência artificial fez. Então, eu deixei o mais próximo possível, lá tá desse jeitinho. Eu dou um pinguinho embaixo da tromba, para poder ficar ela mais para baixo, né? Que senão ela fica para cima assim, e ela fica mais bonitinha assim, né? Para baixo. E do outro ladinho, olha, eu prego também. Aqui eu fiz a olho, mas você pode fazer com régua e usar direitinho para não ficar torto. Assim, olha, bem nas extremidades da tromba eu coloquei. E agora, os bracinhos. Os bracinhos eu também vou colar com cola quente. Então, após você ter feito lá o fechamento com pontos baixíssimos, você esconde o restante de linha, né, de fio que ficar lá dentro, esconde, olha, deixa ela assim limpinha, sem nenhum fio, e só vem para colar aqui. E nosso elefantinho está pronto. Ah, você já curtiu? Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Ah, então vai lá, dá uma forcinha pra gente. Se inscreva, compartilhe, comente se você gostou, se não gostou. Eu quero saber a sua opinião. Deixe dicas também do que você gostaria que eu ensinasse. Está pronto, olha que fofinho. Então, eu aguardo vocês na próxima aula, que vai ser da girafinha. Até lá, tchau, tchau!